Olá, bem-vinda à aula de hoje de Ciências, aula de número 7. Vamos a ela? Então, nossa coleguinha aí está fazendo aquele mesmo exercício que eu propus a você que fizesse no texto da sua aula de hoje, que é o exercício da respiração, que consiste em 2 movimentos. Inspira, expira. Por que nós precisamos praticar isto? Porque nós precisamos do ar para viver. E vamos então, em nossa aula de hoje, certo? Que está na página 35 do livro de Ciências do 5º ano, certo? Que temos aí o título desta página do que o ar é formado. Então veja, o ar forma uma camada chamada atmosfera que envolve o nosso planeta Terra. Olha aí o nosso planeta envolvido por uma camada de ar cujo nome é atmosfera, certo? Essa atmosfera, esse ar, ele é uma mistura de gases. E existem 3 gases que estão presentes na atmosfera e que são importantíssimos na nossa respiração. São eles o nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico. Nesse quadriculado aqui você vê que o rosa é o nitrogênio, branco o oxigênio e esse amarelinho o gás carbônico, que é 1/100º de todo esse gás. Ok, então, gente, para falarmos disso, nós temos que entender que quando nós respiramos, nós trazemos para dentro de nós esse gás oxigênio, ok? Então, veja, o ar que nós respiramos, certo? Ele é um recurso que está na natureza, que faz parte da nossa vida, assim como temos o solo que produz os alimentos e como também tem a água que é indispensável em tudo que nós vivemos, né? Sem a água não tem como viver. Você pode até ficar algum tempinho sem comer, mas sem água, se você ficar, você morre rapidamente, ok? Então veja o que acontece. Essa água que está na natureza, certo? Ela vai nos auxiliar também. E o solo, que vai produzir o alimento. Mas e o ar, que também faz parte da natureza? E como que nós trabalhamos esse ar para dentro de nós, certo? Através dos pulmões, ok, pessoal? Então, os nossos pulmões é o órgão que existe em nós e em outros seres vivos, certo? Que estão sobre a terra e que vão puxar esse ar para dentro de nós. Mas vamos lembrar que o ar, ele também, esse oxigênio que nós não podemos viver sem ele, também está presente na água, certo? Por isso, os peixes conseguem sobreviver debaixo de água. Mas, atenção, os peixes possuem um sistema um órgão que vai retirar o oxigênio, diferente do nosso. Os peixes é um ser vivo que vai respirar por meio de brânquias. Nós, seres humanos e outros seres vivos que estão sobre a terra, pulmões. E os peixes e animais aquáticos pelas brânquias, ok? Então, fique ligado nesse assunto. Agora, se você precisar de ar para respirar como um mergulhador, certo? Se nós precisamos desse ar e você precisa, como que o mergulhador pode permanecer debaixo de água por algum tempo? Boa pergunta, eu tenho a resposta. Ele vai usar um cilindro de oxigênio. Sim, olha ele aí, ó. Tá lá debaixo d'água usando um cilindro de oxigênio para conseguir ficar um bom tempo debaixo d'água. Ok, então vamos à página 35 do livro de Ciências agora. Título: Por que não consigo ficar sem respirar? Sim,
Você aprendeu que o nosso corpo, o nosso organismo precisa de energia e que essa energia é retirada dos alimentos que você come todos os dias. Beleza. E por que será que nós não conseguimos ficar sem respirar? Se você tapar o seu nariz e ficar algum tempo, você ainda consegue, né? Ainda a voz vai ficando fanhosa, fanhosa, fanhosa. Mas você tem que tirar a mão, os dedos do nariz, porque senão você não consegue respirar e fica sem ar, certo? Então, nós precisamos do ar para viver. Toda célula, ela necessita de ar para viver. Lembra que dissemos na aula passada que a célula é a menor parte viva do nosso corpo? E sem ela, nosso corpo não sobrevive. E sem o oxigênio, a célula não vai sobreviver. A célula necessita de energia para viver. E como que a célula obtém essa energia para viver? De duas formas. Recebe os nutrientes através do que você come e recebe o oxigênio através da sua respiração. Ok? Então veja, quando você come, você retira nutrientes como os açúcares e o oxigênio sofre transformação. E aí o que vai acontecer? A energia é fornecida à célula e aparece o gás carbônico. Opa! Certo? Como resíduo, o gás carbônico é o lixinho que vai sair de dentro de você quando você expirar, ok? Então vamos conversar um pouquinho aqui. De que forma os açúcares e o oxigênio são levados até as células? Boa pergunta! Isso já foi assunto em outra aula, né? Lembra que nós dissemos que os açúcares, como todos os outros nutrientes, como as gorduras, né, que são os lipídios, ok? Ou as vitaminas que estão nos alimentos construtores, certo? Aliás, reguladores, né? Que as vitaminas são as frutas, as verduras, os legumes. Então, esses nutrientes, juntamente com o oxigênio, chegam até as células através do sangue, ok? 2. Por que a digestão e a respiração são necessárias para que as células obtenham energia? Olha só. Pela digestão se retira dos alimentos os nutrientes e pela respiração retira-se o oxigênio. Lembra que eu falei para vocês que há 2 sistemas envolvidos nessa nossa vida de retirar nutrientes? A digestão, o digestório e o respiratório. Eles vão produzir energia em nosso corpo, ok? Agora veja. Quando você respira bem fundo, você vai movimentar o seu tórax, essa parte superior do seu corpo. Você enche de pulmão ele, né? Enche os pulmões de ar. Agora solte bem devagarzinho. Olha aí, quando você inspira, você puxa o ar. A setinha indica o ar entrando e enchendo os seus pulmões. E depois você expira, soltando o ar, esvaziando seus pulmões. Entendeu? Então, esse movimento é o movimento da respiração, que consiste em dois momentos: inspirar e expirar, ok? Então, os movimentos de encher os pulmões de ar e depois soltar o ar são chamados, respectivamente, inspiração e expiração. Esse é o exercício da respiração. São os movimentos respiratórios que permitem que o ar entre e saia dos pulmões constantemente. Então, quando você enche o pulmão, você pratica a inspiração. Quando você esvazia o pulmão, você pratica a expiração. Espero que você tenha aprendido na nossa aula de hoje e que faça os exercícios lá propostos que você já copiou, ok? E volte aqui no vídeo quantas vezes precisar, pause,
volte para você responder suas questões direitinho, ok? E até a próxima, e na outra aula corrigiremos a atividade que você vai fazer agora, ok? Se esforce para acertar tudo. Grande abraço!